Então, o objetivo principal da brincadeira é fazer com que a criança ela veja alguns objetos assim e ela tenta. A gente não está tentando fazer alfabetização tipo de letra por letra, é por palavra. Então, por exemplo, aparecer uma palavra, uma figura tal, ela tem que escolher dentro das opções qual que é aquela palavra. Então, ela o programa não vai pedir para ela C-A-S-A, casa. Aparecer lá, casa. Aí ela tem que escolher qual que é a casa. Agora, para fazer isso aí, daí ela... Vai, explica aí, sei lá, moçada. O que a gente pensou da criança, de repente, ela fazer uma associação a partir de como ela começa a escrever uma história, ou como ela identifica, ou então como é contada uma história, né? A partir da criação de um cenário, de um ambiente específico, e a partir daqueles ambientes e daquele cenário específico, ela passa a identificar os objetos que compõem aquele cenário. E gradativamente aprender como se escreve cada um desses objetos, né? Então, no início, ela teria uma tela onde ela teria vários cenários específicos. No caso aqui, uma casa, um shopping, uma fazenda e um parque. E sempre isso daqui é representado através de imagens, onde cada vez que você clica numa imagem, você tem um feedback sonoro disso. Então, você clica dentro de casa, aparece o som, né? Você escuta o som escrito casa. Numa segunda etapa, quando você escolheu a casa, você escolhe quais são os cômodos da casa onde você quer realizar a ação. Então, no caso aqui, a pessoa escolheu o quarto, através da imagem, né? Tem o quartinho, e ela clica dentro do quarto. E aí é que tá. A partir desse instante que a gente começou a confundir um pouco a história. Tem várias teorias. No caso aqui, ela poderia escolher também qual objeto ela queria trabalhar, ou então, no caso de uma segunda ideia que a gente escolheu, ela ia identificando os objetos dentro da casa e aprendendo aleatoriamente sobre cada objeto. Ou se não, é contada uma história. Então, por exemplo, depois que ela escolheu o quarto, aí é contada uma história que se passa dentro de um quarto. Então, por exemplo, mamãe hoje arrumou meu quarto e pediu para mim arrumar minha cama. Aí aparece, por exemplo, a imagem da cama. Daí apareceu a imagem da cama e aparecem as opções das palavras, por exemplo, régua, sei lá, serrote, estilete e cama. Aí vai lá e clica em cama. Ah, você acertou, né? Daí continua a história. Então, por exemplo, eu gosto de fazer muitas coisas no meu quarto, como, por exemplo, jogar videogame. Daí aparece videogame. Daí ela tem que identificar. Isso é uma também das possibilidades que a gente tem. Só que ainda a gente está observando se, de repente, essa história, a criança ela consegue interagir mais escolhendo, de repente, os personagens. Porque, assim, a gente percebe que uma história ela tem várias coisas. Por exemplo, os personagens, o cenário, o tempo que acontece isso, o que é uma situação, né? Então, de repente, qual que é o grau de interação dessa criança? Se ela vai poder montar melhor isso, ou de repente se ela vai... Isso que a gente tem definido aí. A dificuldade de ensinar palavras e que momento que eu sei palavras suficientes para criar uma história, né? Então, o que eu tenho? Eu tenho sujeito, né? Eu, bola. O que eu faço? Correr? Então, eu tenho um verbo. Então, como que eu identifico